Olá, você! Hoje eu quero bater um papo com você sobre como é a vida de uma pessoa emocionalmente madura. É possível desenvolver uma vida emocionalmente madura através de treinamentos. Você sabia disso? Eu gosto muito de uma frase de Augusto Cury que diz: toda pessoa que é marionete das ideias negativas vive como um mar agitado. Só quem está no controle das suas emoções consegue sentir a brisa suave da calmaria. Imagina, então, nós vivermos nesse mar agitado, viver com essas ideias negativas, viver com esses comportamentos disfuncionais que nós aprendemos desde a nossa infância e crescemos, mas não desenvolvemos essa criança. Essa criança não cresceu, não sabe administrar as adversidades da vida e se desespera e vive como esse mar agitado. E aí entra ansiedade, problemas mentais, né? Existem vários problemas quando nós vivemos uma vida infantilizada, uma vida na fase adulta agindo como criança. E que bom que já há mais de 20 anos, né, se fala da inteligência emocional. Ela veio para nos ajudar, então, a trazer esse contexto na nossa vida e gerar características, gerar habilidades para que nós pudéssemos, então, ter uma vida emocionalmente madura. E eu defino a falta de maturidade emocional como a pessoa que não consegue administrar o seu próprio eu. No seu interior tem um eu, e esse eu se manifesta. E eu quero te dizer também que as nossas emoções, elas não mudam. Então, desde quando nós nascemos com essas emoções. As emoções como o medo, o nojo, a surpresa, a tristeza, a alegria, essas são emoções básicas que nascemos com elas. Mas o que muda é o eu. É olhar para dentro desse eu e dizer que é possível ele amadurecer, que é possível eu dar para ele ferramentas, eu trabalhar nele um processo. Como, por exemplo, o piloto de avião, o soldado, aquele soldado que vai para a guerra, ele é treinado. Aquele piloto, ele precisa ser treinado também, porque ele vai enfrentar adversidades, desafios durante um voo, ou durante uma guerra, ou durante uma ação que esse soldado precise ter. Então, da mesma forma, somos nós. Nós precisamos treinar, então, para estarmos maduros emocionalmente. A frase de Augusto Cury, então, diz: só quem está no controle das suas emoções consegue sentir a brisa suave da calmaria. Você diz assim: eu estou no comando. Então, aquela voz que fala para você que essa pessoa está falando mal de você, aí você começa a se entristecer. Você precisa desenvolver, então, uma forma de como lidar com essa tristeza e não deixar que essa situação vá afetar a sua baixa autoestima, né? Então, é tão interessante quando nós temos o comando. Ter o comando da nossa vida quer dizer, olha, eu domino aquilo que está me tirando do controle, né? A inteligência emocional tem 3 habilidades principais que é abordada, que é o autoconhecimento, a autoconsciência e a autogestão. E no autoconhecimento eu vou saber o que realmente está me afetando, por que me afeta, quais são os gatilhos acionados quando algo acontece e eu não gosto, e eu fico irritada, e eu fico com raiva. Eu preciso ter autoconsciência do que está acontecendo dentro de mim, do que aconteceu lá no meu passado. Será que eu estou de mão dadas com o meu passado? Eu trouxe o passado para o presente e eu estou caminhando com ele? É fácil de você identificar pelo seu estado emocional. Se você vive depressiva, se você é uma pessoa que está sempre triste, provavelmente você está conectado com esse passado e está andando de mão dadas com ele. E a autogestão é importante nós entendermos como, então, fazer essa autogestão nas nossas emoções para nos ajudar nesse processo. Por exemplo, se eu disser assim, você vai abrir a janela do seu passado e vai olhar para ela o que você vê. Não estou falando para você ir lá no passado. Eu falei, abre a janela. Essa é uma partezinha para que você assista como você se vê quando você olha a sua história. Autoconsciência. Vou olhar, olhou. O que você está vendo? Como você se sente com o que você vê? Será que você vê uma pessoa insegura, uma pessoa cheia de medos, uma pessoa que viveu uma rejeição e tem hoje os traços, o comportamento de uma pessoa rejeitada, uma pessoa que vive com inveja do outro, que não se alegra
com a conquista de outras pessoas, ou você se vê como uma mulher maravilhosa, de sucesso, ou um homem, né? Uma pessoa de sucesso, uma pessoa que conquista aquilo que se determina a conquistar, que sabe o que quer da vida. Qual está o teu olhar? Qual é o seu olhar quando você abre essa janela? O que você está vendo? Como você se sente com o que você vê? Você sente tristeza ou você sente alegria, contentamento, prazer do que você já caminhou, das experiências que você viveu, do que você traz aqui até hoje? Como você se comporta baseado nessa percepção que você tem sobre você? Nós criamos uma percepção por uma situação, né? Tudo acontece na nossa mente e nós vamos ver de acordo com o que está aqui dentro de nós. Então, se você for dizer assim, eu sou, 3 palavras que te representam, o que você falaria? Eu sou maravilhosa, eu sou segura, eu sou confiante, eu sou de executar, né? O que eu digo que eu vou fazer, eu faço, eu sou uma pessoa de palavra, eu sou inteligente, eu sou amada. Ou você vai dizer, eu sou incapaz de prosperar profissionalmente ou financeiramente. Eu sou incapaz de comunicar com assertividade. O que você está falando de você baseado na sua percepção, baseado na experiência que você viveu do lado de fora dessa janela? Quando você pergunta, alguém te pergunta, do que você gosta? É fácil de você identificar o teu gosto? Eu gosto de viajar. Eu gosto de cozinhar. Eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto de servir os outros. Será que você sabe mesmo do que você gosta? E o que você não gosta? Aquilo que você odeia fazer? Uma pessoa uma vez disse assim, eu odeio colocar combustível no carro. Então, tudo bem, é o que ela não gosta. Não quer dizer que ela não vai precisar fazer, mas ela não gosta. A gente precisa saber do que gostamos e do que não gostamos, porque isso traz uma consciência do que nós podemos dizer sim ou não, e quando nós precisarmos agir com responsabilidade, com maturidade, para dizer assim, mesmo que eu não goste, eu preciso fazer, você vai lá e faz, porque você tem consciência, você não vai procrastinar, você não vai deixar que o lado infantil venha e diga assim, não gosto, eu não vou fazer. Porque senão você não vai chegar onde você, de repente, idealiza você, que você quer chegar. E você pode olhar para essa janela também e ver assim, quais os medos que eu vivi? Qual o medo que eu tenho hoje? Será que eu ainda carrego os mesmos medos ali do passado? Como está a vida da Josi ou a sua vida em relação ao medo? O medo está te paralisando ou o medo está te dando impulso para se defender? Ou o medo está te dando impulso para conquistar, mas para dar um passo além daquilo que você achava que você podia fazer, né? Às vezes a gente tem que esticar um pouco mais, né? Puxar um pouco, talvez você esteja ali com um cercado te impedindo, né? Quando eu lembro quando o meu cachorrinho veio para cá, eu tive que pôr um cercadinho para ele e dar limites para ele, né? E aí conforme ele foi acostumando com a casa, crescendo, eu fui tirando esse cercadinho. Então assim, nós precisamos fazer também conosco. Vamos ampliando o espaço desse cercado e aí vamos saindo um pouco mais desse limite que muitas vezes nós colocamos. Às vezes o limite é tão apertadinho que você não faz nada mais diferente. Você não flexibiliza para aprender uma habilidade nova, para desenvolver algo novo. A pessoa madura emocionalmente, ela tem essa vontade, essa força, essa garra de querer dar um passo a mais a cada momento que ela precisa. E se eu te perguntar qual é o teu maior sonho? Você sabe dizer meu maior sonho é? E se eu disser o que você ama fazer? Eu, por exemplo, amo estar ao ar livre, fazer caminhadas, me exercitar, jogar tênis, andar de bicicleta, apreciar a natureza, sentar somente e apreciar a paisagem. Gosto de lugares que tenham verdes, que tenham plantas. E você, o que você gosta? E mais uma perguntinha para você. Se eu te perguntar assim, você é boa em quê realmente? Sabe aquilo que você faz, como dizem as pessoas, com os pés nas costas? Você não precisa pensar, você já faz tão bem que você não precisa pensar como fazer isso. É algo que você realmente desenvolveu, uma habilidade. Entende? E quando você fica frustrada, por que você fica frustrada? O que te frustra na vida? Isso é autoconhecimento. Perceba que cada vez que a gente tem essa consciência,
do que nós podemos fazer, do que nós queremos fazer, do que nós não gostamos de fazer, é autoconhecimento. Você está desenvolvendo o conhecimento sobre você, a consciência. Então, essa autoconsciência, ela está na pessoa madura. É a chave que capacita reconhecer e expressar seus pensamentos, emoções, comportamentos com facilidade. A autorregulação, então, é saber identificar uma emoção e desenvolver uma resposta inteligente para ter um comportamento adequado diante de uma situação desafiadora. Ou seja, significa escolher não agir por impulso. As pessoas que agem por impulso não desenvolveram a maturidade. Elas brigam facilmente, elas ficam chateadas facilmente e elas são influenciadas pelas emoções das outras pessoas. Chegou alguém mal-humorado, chegou alguém estressado, rapidamente essa pessoa pode roubar aquele estado de paz, de tranquilidade que de repente você estava. Quando você sabe autorregular suas emoções, regular sabe, né, o que pode tirar você do sério, o que pode te causar raiva, quais os gatilhos são acionados, você está no comando da sua vida. Você desenvolveu a maturidade emocional e assim você consegue, né, desenvolver mais ainda o autoconhecimento. E assim você consegue guardar mais ainda o seu coraçãozinho. Eu gosto muito do texto de Provérbios 4:23, a Bíblia é o maior livro lido no mundo, tem tanto ensinamento ali para nós. E nesse provérbio diz, sobretudo o que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, o nosso coração, é claro que hoje nós sabemos que esse coração está na nossa mente, né, no nosso cérebro. E ali é desenvolvido, então, essas emoções que vão trazendo ou a fonte da vida ou fonte de morte, de rancor, de mágoa, não é? Então, o coração livre, o coração grato, o coração alegre, o coração cheio de amor, o coração cheio de bondade, traz uma harmonia. E essa harmonia traz uma vida em abundância. E perceba que uma pessoa que tem uma vida abundante é uma pessoa madura, é uma pessoa que já sabe experimentar o bom dessa terra. A promessa de Deus para mim e para você é essa vida abundante. E muitos de nós, mesmo conhecendo a Deus, conhecendo a fonte da vida, continua vivendo como escravos. Por quê? Porque estamos deixando essas emoções afetar o nosso coração. O nosso coração está pesado, está cheio de rancor, está cheio de mágoa, e isso impede você de abrir os olhos para ver o que você veio fazer nesse mundo. Qual é o teu propósito de vida? Qual legado você vai deixar nesse mundo? Muitas vezes esse coração adoecido, rancoroso, ele vai impedir você de ser uma pessoa leve, feliz, amável. Vai destruir os teus relacionamentos, vai destruir a tua carreira. Tudo isso porque o coração é a fonte da vida. E nesse coração existe uma vibração. E eu diria que 95% do que acontece, do que está vibrando no seu coração, te conecta com a energia desse mundo. Física quântica fala sobre isso, né? Nós desenvolvemos uma energia, essa vibração, ela traz abundância ou ela traz escassez, ela vai trazer a desgraça ou ela vai trazer a bênção, a bondade, a abundância, o amor. Um coração grato vai desenvolver um potencial incrível, porque quanto mais você celebra com o que você tem, você vai abrindo possibilidades de ganhar mais, de ter mais. Não é interessante isso? Como está o teu coração hoje? O seu coração está rancoroso, o seu coração está enraivado, o seu coração está deprimido, o seu coração está cheio de emoções tóxicas, os seus relacionamentos estão sendo tóxicos também. Então, eu quero te deixar aqui 7 atitudes imaturas que uma pessoa que não está vivendo ainda essa maturidade emocional, deixou essas atitudes estarem ali dentro do seu eu interior, né? Do seu eu que leva você a lidar com as emoções de criança ainda. Então, a falta de responsabilidade é uma. A falta de responsabilidade te impede de viver o que você precisa viver para alcançar o que você quer da vida. Porque não é só desejar, muitas pessoas desejam muita coisa, mas você tem que se responsabilizar em querer. Eu quero ser uma pessoa melhor hoje, eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser uma profissional melhor, eu quero ser uma filha melhor.
Eu preciso gerar responsabilidade. A autorresponsabilidade vai me dizer o que eu preciso fazer para ser uma melhor mulher, uma melhor esposa, uma melhor profissional, uma melhor filha, uma melhor mãe. O agir por impulso é atitude imatura. Então, eu recebo a informação, fico com raiva e desesperada e devolvo aquilo que eu recebi. Ou eu recebo uma notícia muito ruim e aí eu me desespero, eu entro em pânico, eu vou parar no hospital, eu não vou ajudar aqueles que precisam, que estão perto de mim, que vão precisar da calma no meio da tempestade. Existem pessoas que estão tão imaturas que elas estão lá tentando nadar em uma maré muito forte, ela não tem força, ela não tem preparo, ela não tem nem força física, nem emocional para lidar com aquilo ali. Elas estão cansadas e elas acabam se afogando. O não saber escutar é uma outra atitude. Eu não dou ouvidos, eu quero ser só ouvida, eu sou egoísta porque eu não tenho empatia com o outro, eu quero falar, e eu falo tanto, e eu falo, machuco, e eu não dou ouvidos para ter realmente um diálogo e ouvir a outra pessoa. Eu brigo, eu sempre estou falando, né? A necessidade de falar são de pessoas imaturas. Um diálogo é você fala, você escuta, você reflete, você observa o que precisa ser mudado nessa comunicação. Você tem desenvolvido uma comunicação assertiva. A vida de uma pessoa emocionalmente madura é assim, desenvolve essa comunicação assertiva e gera empatia com o outro. Uma outra atitude matura é recusar pedir desculpa. É aquele, eu não preciso pedir desculpa. Foi a pessoa que errou. Não, você é muito certo, você é 100% certo. Olha o orgulho, olha a altivez. Né? Então, essa recusa de pedir desculpa são atitudes de pessoas imaturas. A preguiça é a atitude de pessoa imatura. Por quê? A pessoa madura, ela faz o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. A pessoa madura, ela tem a intensidade de viver realmente com paixão, porque ela sabe que depende dela aquele comportamento. Porque ela sabe que se ela não tomar uma decisão e tiver uma ação, ela não tomou decisão nenhuma. E a pirraça? Você pirraçar até o seu marido ou sua esposa no sexo, você pirraçar num comportamento porque você ouviu algo que você não gostou, pirraça é coisa de criança, é coisa de pessoa imatura. Como está, então, a sua vida? Você tem vivido uma vida imatura ou você tem vivido uma vida de uma mulher responsável, adulta, que sabe o que você veio fazer aqui? Já descobriu o teu propósito de vida? A pessoa que descobre o propósito de vida, ela vive com uma felicidade, com uma harmonia, com uma conexão espiritual, emocional e física. Ela cuida do que precisa ser cuidado, ela levanta com ânimo, ela levanta com uma energia, com uma sintonia tão maravilhosa que ela não vai pensar, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer hoje. Não, ela vai pensar assim, que coisa boa, minha agenda está cheia e hoje vai ser um dia incrível, produtivo e abençoado. A pessoa madura, ela identifica o seu propósito. A pessoa madura, ela faz o que tem que fazer e ela tem uma vida mais feliz, leve, e ela vive essa abundância numa vibração incrível. Então, eu quero te convidar para refletir sobre como está a sua percepção sobre você, como estão as suas crenças sobre você e como você tem desenvolvido a sua maturidade. Se você tiver 50 anos, qual a tua idade emocional? Você está agindo como uma criança de 5 que ficou perdida lá no passado, de 7, de 10, porque algo muito ruim aconteceu, porque o contexto onde você estava foi criada, foi muito ruim para você. É hora de mudar, é hora de curar, é hora de deixar o passado no passado e viver o presente. Para, no presente, você construir um futuro abundante, um futuro de leveza, de paz e de tranquilidade. Mas você pode viver isso no presente também, porque viver no hoje, viver presente, viver aqui e agora, você gera isso. A cada dia você tem a oportunidade de viver um dia incrível. E eu quero te desafiar. Você quer viver um dia incrível hoje? O que você precisa fazer para mudar o teu pensamento, as tuas emoções e o teu comportamento, para que você desenvolva essa tranquilidade, saia da escravidão e viva essa vida abundante que Deus criou para você. Eu sou Josi Oliveira e eu posso ajudar você a chegar ainda mais perto dessa mulher madura que você gostaria de ser, que você pensa, idealiza, olha para sua amiga
e vê e até quer, mas você ainda não sabe como. Eu posso pegar na tua mão e te ajudar a chegar lá. Querendo mais informação, entre em contato comigo. Um beijo grande no teu coração e eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração de forma bem profunda e traga para você uma decisão. E decisão precisa ter ação. Se você não tomar uma ação, se não tiver uma atitude em relação à decisão que você não tomou decisão nenhuma. Fica a minha dica e tchau, tchau. A gente se vê por aí, ok?